Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no programa vamos falar sobre endividamento. É um tema que interessa a milhões de pessoas que não conseguem pagar a fatura do cartão de crédito, o financiamento do carro e até mesmo as contas de água, luz e telefone. Com o desemprego em alta, a situação torna-se ainda mais preocupante. Mas preste atenção, existe solução para sair do aperto. E quem vai nos ajudar com dicas e orientações são os nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Felipe Dantas. Felipe Dantas, ele é economista e consultor financeiro. Também vai nos ajudar com essas dicas o Jadir Rocha. Jadir é auditor, tributarista e consultor financeiro. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje. Mas antes, vamos conhecer um serviço do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Esse serviço é para quem está super endividado e quer negociar, esses débitos, renegociar essas dívidas. Preste atenção às informações. Confira. A oportunidade para renegociação de dívidas é oferecida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco através do Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflito, no Fórum Tomás de Aquino, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. A parte superendividada pode agendar a mediação presencialmente ou pela internet no site do TJPE. Qualquer pessoa maior de 18 anos, pessoa física, que tenha uma situação de não poder arcar com suas despesas passadas, nem assumir despesas futuras, elas podem comparecer ao Proendividados aqui no Fórum Tomás de Aquino, das 8 ao meio-dia, e aí apresenta a sua situação de endividamento. Segundo o Serviço Nacional de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 25 milhões de brasileiros estão no grupo dos superendividados. São aqueles com mais de 50% da renda comprometida e que precisam trabalhar mais ou pedir dinheiro emprestado para pagar as dívidas no final do mês. A maior parte está com o nome negativado. Por isso, a mediação da dívida é uma boa saída. São dívidas provenientes das relações de consumo. Não existe um valor mínimo. O que existe é, de fato, uma pessoa que tem a sua renda comprometida e que não possa arcar com as despesas. Ela não possa sanar, solucionar aquela dívida. Então, ela procura o programa Proendividados, apresenta a sua situação, a gente faz uma triagem, é feito um cadastro, analisando a documentação, identidade, CPF, comprovante de renda, residência e o comprovante também da dívida. Todo o processo é construído através do diálogo com a ajuda de um mediador judicial. Por isso, a contratação do advogado não é necessária. Se o consumidor tiver dívidas em mais de um estabelecimento, todas as partes podem participar da mesma negociação. Todos comparecem e é interessante que todos tenham ciência de verdade da situação daquela parte, daquele endividado. Eles veem quanto eles recebem, veem quanto eles vão comprometer de renda com cada um dos credores, e aí isso é bem interessante, porque a partir daquele momento que as pessoas têm conhecimento, fazem um termo de acordo, que é um termo que faz com que as pessoas se comprometam a cumprir. Esse termo ele é homologado posteriormente por um juiz, o juiz coordenador, e aí ele vira uma sentença judicial. Ele tem valor de título executivo. A mediação evita que o caso chegue à condição de processo na justiça comum, que geralmente tem resultado mais demorado e definido pelo juiz. Tudo isso por meio do acordo. O acordo que é a solução pacífica, a solução amigável dos conflitos. É importante falar também que é pré-processual. Isso é antes de se virar um processo. Evita que se vire um processo. É uma forma célere e uma forma que ambas as partes saem ganhando. Elas constroem a solução para aquele problema, para aquele conflito. E para evitar que o consumidor volte a se endividar, o programa garante orientação financeira com auxílio de um especialista. Aqui a gente tem um mediador judicial, que é uma pessoa que recebe uma formação, um curso de mediação judicial do Conselho Nacional de Justiça, na verdade, e aí essa pessoa é capacitada para lidar com essas situações de conflito e de maneira imparcial fazer com que as partes construam a melhor solução.
as partes construam uma melhor solução e você se interessou, né, em resolver os seus débitos, pode acessar o site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é onde está sendo oferecido este serviço de mediação. www.tjpe.jus.br é o endereço eletrônico, lá você acessa, né, procura o serviço e vai solucionar esse seu débito, né, fazer uma conciliação para que o seu nome saia da negativação. Orientações financeiras vamos ter também no decorrer aqui do nosso programa, mas antes a gente quer chamar você que está em casa para participar aqui do assunto do dia. Que tal responder a nossa enquete? Então vamos lançar a nossa pergunta. A enquete do dia hoje é a seguinte. Você que está em casa vai ligar para a gente para responder aqui a nossa pergunta. Olha só, você considera uma pessoa organizada financeiramente? Sim ou não? Você se considera uma pessoa organizada financeiramente? Liga pra gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa, já está disponível para você participar aqui com a gente. Você liga, responde nossa pergunta, manda também a sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler e responder a sua pergunta ao vivo. 3424-1977 é a nossa segunda linha interativa para você também ligar e participar conosco. Se você tem acesso à internet, entra na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet para você deixar seu depoimento, sua pergunta, o seu recado também. Você pode escrever uma frase e essa frase vai passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. Você também pode enviar essa frase no nosso WhatsApp, 99209-4819, 99209-4819. Participe aqui com a gente, mande também quantas dúvidas você tiver no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E a gente adianta, para sair do vermelho, você precisa de planejamento e disciplina. Você precisa também de um planejamento para liquidar suas dívidas e, ao mesmo tempo, assumir uma nova postura, controlando seus gastos e eliminando, né, aqueles velhos hábitos que comprometem a sua saúde financeira. Não adianta sair de uma dívida para entrar em outra. Você tem que ter em mente que está em uma situação difícil, mas que tem solução. Se você não mudar de atitude, você vai apenas ter um breve respiro para mais à frente você afundar novamente. Vamos às dicas, às orientações com os nossos convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Felipe Dantas, economista, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Bobino. É sempre um prazer estar aqui com você no assunto do dia e estou aqui à disposição para tentar ajudá-los no que for possível. Também queria dar boas-vindas ao Jardim, né? Jardim Rocha, ele que é auditor, tributarista, consultor financeiro. Jardim, muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado também. Estou aqui à disposição para tentar ajudar da melhor maneira possível. A gente ouviu vários termos, né? Falamos em endividamento, falamos também superendividados, inadimplência também a gente ouve muito. É tudo a mesma coisa ou tem graus, né? Primeiro começa com o endividamento, depois a inadimplência e vai para o superendividamento. Como é que a gente começa explicando isso para os nossos telespectadores? Bom, eu acho que temos que classificar primeiro os endividados. Quem são os endividados, né? Tem aqueles endividados momentâneos, aquelas pessoas que, em decorrência de algum fato específico, perdeu o emprego e tal, e está temporariamente em uma situação difícil. E tem aquelas pessoas que, de forma quanto mais, acaba se endividando, não é? A inadimplência é uma situação que pode ser considerada momentânea, até um determinado ponto, né? O endividado é aquele que, até um determinado grau, que compromete a sua renda, podemos haver uma limitação de classificação. E o superendividado, que pode estar enquadrado nos dois tipos de pessoas, né? Essas pessoas realmente precisam de uma ajuda do ponto de vista de orientação. Acho que a iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco é excepcional nesse sentido, onde vai dar condições para que essa pessoa possa sair desse momento difícil. Essas orientações financeiras, o ideal é que elas fossem repassadas, né, desde ali a escola, né, Felipe? Infelizmente, Balbino,
nós não temos nenhum tipo de orientação financeira, nem na escola. Muitas vezes até na universidade, nos cursos, não é feito esse planejamento nem a orientação. Por exemplo, no curso de economia, que no caso é o meu curso, que deveria se falar sobre orientação financeira pessoal, não é feito. Então, um curso que é preparado para o mercado não dá a orientação básica sobre a gestão financeira pessoal. Isso tem que ser feito, muitas vezes, até por uma necessidade, uma situação atípica em que você entra no endividamento e você tem que correr atrás e tem que se ajustar. Mas o endividamento ele começa basicamente com a mudança de comportamento, né, para que você possa sair dele. A gente falou já um pouco, né, dos vários tipos de endividamento. Temos aqui 3 pontuados para quem está em casa compreender melhor. O Jadir, né, adiantou, explicou um pouquinho de endividamento esporádico, né, foi algo atípico, seria mais ou menos assim, Jadir, esse esporádico? Nós estamos vivendo hoje num país que eu acho que o grande motivador desse o endividado esporádico é justamente a questão do desemprego, né? Então, mais de 12 milhões ainda de desempregados. Exatamente, empresas com extrema dificuldade, né? Então, até de se pagar salário. Muitas vezes a pessoa tem um emprego, tem um salário, mas a empresa não consegue manter em dia aquela remuneração em decorrência por estar em situação difícil. Tem aquele endividamento, né, recorrente, independente da situação financeira do país. Exatamente. Esse endividado recorrente é aquele que não consegue manter dentro da sua estrutura financeira o entendimento de que você tem que ter controle e orçamentário daquilo que você ganha, né? É o gastar dentro da necessidade. É o consumidor compulsivo, né? É aquela pessoa que tem por hábito consumir. Ele não pode sair de casa sem voltar com alguma coisa, né? Isso, e acaba não limitando basicamente em relação à sua renda, né? E tem, né, o superendividamento. Esse é o mais problemático, dá mais problemático. Inclusive, existem pesquisas no país quanto à questão da própria saúde, né? Depressão. Então, as pessoas que se enquadram no endividamento esporádico e no superendividamento, obviamente em graus aí separados, problemas seríssimos de saúde, depressão e tudo mais, e acaba dificultando, inclusive, a saída desse momento. E esse superendividamento muitas vezes faz com que você não consiga nem trabalhar direito, né? E leva muitas vezes até a ele ser dispensado, porque está tão preocupado em resolver a questão financeira dele que ele não consegue produzir. E isso atrapalha, inclusive, no trabalho dele, né? Quando eu falo, né, que a pessoa está endividada, é algo negativo, né? Se a pessoa está com o nome negativado, não é uma pessoa boa pagadora, né? É uma pessoa que atrasa as dívidas ou não? Endividamento a gente compreende como uma pessoa que está com a renda comprometida. Seria mais ou menos isso? Tem contas sempre a pagar, por isso que a gente classifica como endividada, ou não é assim a classificação? Como é que a gente compreende, né? É algo negativo eu dizer que uma pessoa está endividada? Assim, a cultura, de uma maneira geral, gera constrangimento, né? De um lado. Eu, pessoalmente, considero o endividado, dentro da conjuntura econômica do país, mais uma vítima do que propriamente aquela pessoa. Se você perguntar a qualquer pessoa que está com superendividamento, você quer estar nessa condição? Não. Né? E, infelizmente, em decorrência das sucessivas dificuldades econômicas que o país se encontra, né? Óbvio, retirando aquelas pessoas que, de maneira contumaz, acaba perdendo o controle, mas outras pessoas não. Você percebe que pessoas que há anos sempre se encontrou numa situação de controle orçamentário, mas perdeu esse controle em decorrência da dificuldade que se encontra realmente o país. E a gente está falando de uma estrutura deficitária a partir de 2012. Né? Muita oferta de crédito, e nessas ofertas de crédito, claro, qual é a pessoa que não quer ter
comprar uma geladeira, comprar um fogão e acaba, por incentivo, inclusive, do governo à época, então acaba entrando nessa ciranda financeira e com dificuldade de sair. De repente perde o emprego e aí as coisas entram realmente e saem do eixo, né? A facilidade do crédito, ele leva você ao consumo. Então, muitas vezes, o crédito fácil faz com que você se endivide muito facilmente, né? E principalmente quando você tem aquela necessidade. Em 2008, em plena época de crise, a gente teve uma expansão de crédito assim, muito fácil no mercado, né? Então, chegamos à redução de alguns impostos e à concessão de crédito. Hoje, o crédito está um pouco mais limitado, não está tão fácil como era antigamente, há 10 anos atrás. Vocês falaram também, né, que é muito importante, quem está em casa nos acompanhando, que não comprometam a renda, né? Não comprem além do que recebem como salário. Tem uma continha assim básica que a gente poderia passar de dica? Não comprometa tantos por cento do seu salário? Tem a gente já falou, né? A gente já falou um pouquinho sobre essa regrinha aqui, né? Que eu costumo chamar de fórmula mágica do endividamento, né? Para fugir do endividamento, né? Que é o 55, 30, 15. Onde você coloca 55% do seu rendimento líquido, lembrando que tem que ser o rendimento líquido, para suas despesas comuns, água, luz, telefone, suas despesas básicas. Despesas fixas. Despesas fixas, vamos colocar dessa forma. E 30% para o endividamento, ou seja, para aquelas contas que você tem de cartão de crédito, prestação de automóvel. E 15% ele deve estar liberado, em torno disso, para uma poupança. Lembrando que poupança que a gente fala é o que sobra para que você possa investir. Quer seja numa caderneta de poupança, quer seja num tesouro direto, num investimento qualquer. 55, 30, 15. Isso se aplica para quem recebe um salário mínimo, por exemplo? É possível fazer essa forma, colocar essa fórmula em prática para quem está em casa que recebe um salário mínimo todo mês? É possível fazer isso ou é fora de alcance? Tem que ver a questão das despesas dele. Tá? A gente tem que viver com o que a gente ganha, tentando ao máximo trabalhar em cima do que é a nossa renda. Independente de seja um salário mínimo ou 10 salários mínimos, ou 20 ou 50, inclusive tem até uma questão que se fala que quem ganha muito não se endivida. É um ledo engano. Porque quanto mais se ganha, mais se está endividado. Eu acho que quem ganha até um salário mínimo é o dos que estão menos endividados do que os outros. É uma mágica, né? Essa questão de você, com um salário mínimo, sobreviver no Brasil, né? A população ela vive numa situação onde para você fechar o mês, aí entra no aspecto bem relacionado a questões econômicas. Então, muitas vezes a pessoa tem que trabalhar em 2 empregos ou fazer bico e tal para poder compor essa renda, né? Obviamente, se você ganha um salário mínimo e mora sozinho, você tem que ter uma visão. Se você ganha um salário mínimo e você tem esposa e filhos, ou se você ganha um salário mínimo, sua esposa ganha um salário mínimo, tudo tem que ser analisado separadamente, né? O que é importante é perceber o seguinte: a pessoa que está nessa condição de um salário mínimo e que está em processo de endividamento, ele precisa perceber o seguinte: o emocional dele é o elemento mais difícil para que ele possa superar o momento. Então, ele tem uma capacidade produtiva ainda, onde ele pode, além do trabalho dele, buscar outras alternativas para poder chegar a um patamar um pouco maior desse salário mínimo, né? Buscar nas próprias ideias que ali circundam a família, para poder tentar incrementar
e sair dessa crise como estamos vivendo hoje. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e com uma novidade exclusiva. A editora Beré lançou uma obra muito especial que conta em detalhes a história da IEAD-PE, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar a sua emoção ao explorar a trajetória da igreja. A cada página reviva a história e conheça a essência desta instituição que comemorou 100 anos de fundação aqui no estado de Pernambuco, uma obra que nos transporta no tempo e espaço. A memória da IEAD-PE, gravada na história, são imagens inéditas e exclusivas. Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. Adquira já o seu exemplar na Beré Bookstore ou pela central de vendas 3423-5317. 3423-5317. Editora Bereia, palavras que marcam. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre endividamento. E a partir deste instante vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. As informações quem traz pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é da Folha de Pernambuco. Idosos são os mais inadimplentes, de acordo com pesquisas CNDL e SPC Brasil. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, aumentou em 3,9% em setembro o número de consumidores inadimplentes aqui no Brasil. De acordo com José César da Costa, presidente da CNDL, o motivo do aumento de inadimplentes está atrelado ao desemprego, que continua elevado, o que dificulta a capacidade de pagamento dos consumidores. Já em relação aos idosos, houve um crescimento de 10% no número de inadimplentes entre os idosos de 65 anos e 84 anos, quando comparado setembro deste ano e o mesmo período do ano passado. Isso em números representa um total de 5,4 milhões de consumidores com restrições no CPF. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente vai refletir um pouco, né, esse aumento de 10% de endividamento, né, entre os idosos. Os idosos estão super endividados. A gente queria saber, né, quais pontos que levam um idoso, né, a ser aposentado geralmente, que tem aquela renda fixa, não sofre com o desemprego. Ele sofre com o quê para chegar a esse ponto de endividamento? Como é que a gente poderia explicar isso para quem está em casa? Bom, normalmente o que acontece com esse aposentado, Bobino, é que pelo fato de ter na família pessoas que estão desempregadas, ele termina assumindo a família, né? Então, ele termina ficando com débitos das pessoas que estão, um filho, uma filha, que passam a depender desse aposentado. Muitas vezes, até mesmo se utilizando do benefício que o idoso tem com o crédito consignado, onde os juros são mais baixos e eles terminam se endividando cada vez mais. Uma outra coisa que acontece com o endividamento do idoso é a questão dos remédios que eles precisam para manter a sua saúde e terminam se endividando também. Vamos mostrar aqui outros fatores que levam, né, uma pessoa a se endividar. Temos aqui na nossa tela alguns tópicos, vamos falar de cada um deles, vocês nos ajudem, né, a explicar isso para quem está em casa. Dos fatores que levam ao endividamento, viver fora da realidade financeira. Esse aqui é um ponto muito importante que a gente já falou no bloco anterior do programa, mas a gente reforça agora, né? Vamos refletir um pouco sobre isso. É preciso saber a realidade financeira. Como é que a gente sabe essa realidade financeira? É sabendo a renda da família? Seria mais ou menos isso?
Isso, bom, esses temas aí, viver fora da realidade financeira, satisfação, desejo de agradar os outros, são mais ou menos temas correlatos, né? Então entra naquele personagem de endividamento quanto mais, né? No momento em que você tem uma renda, você não se enquadra na condição de que não tem renda em decorrência de uma ausência de trabalho e tudo mais. E você tem uma renda e não consegue, por questões psicológicas, de ver um produto e ser obrigado a consumir por questão pessoal, então aí você realmente precisa de uma ajuda que não é a questão simplesmente do controle e aprender a se controlar do ponto de vista de organização financeira, mas inclusive uma ajuda psicológica, coisa parecida. É bem diferente do que se enquadra em relação à situação econômica. Esses 3 pontos, né? Os 3 primeiros estão ligados, né? O desejo de satisfação de desejos e agradar os outros também, além de viver fora da vida financeira, esses tópicos ajudam, né? Infelizmente, motivam você a entrar nesse endividamento. Esse tópico aqui diz o seguinte: necessidades urgentes ou imprevistos. Essas necessidades urgentes levam ao endividamento se não tiver, né, aquele fundo de caixa. Seria mais ou menos assim, fundo de caixa ou aquela reserva emergencial, né? Eu ganho pouco, não consegui fazer essa reserva, juntar essa reserva emergencial. Aí no imprevisto ou numa necessidade urgente, leva ao endividamento. Esse é o temporário, né? Esse é aquela pessoa, muitas vezes a pessoa é muito bem organizada financeiramente, possui um lastro de poupança, né? Que está justamente vinculado a esse tipo de situação, mas em decorrência de um problema de saúde, né? Eu conheci várias pessoas que de repente, por conta de um ente familiar, acabou entrando em uma dificuldade financeira, muitas vezes gigantesca, comprometeu a renda toda, comprometeu o patrimônio e tudo mais, em decorrência dessa questão. Esse é um ponto. E muitas vezes também a pessoa que tinha uma boa renda e estava no mercado de trabalho, saiu desse mercado de trabalho e foi consumindo essa reserva e a partir de um determinado ponto não conseguiu emprego e entrou, obviamente, na questão financeira. Essas pessoas, o problema não está vinculado à sua estrutura, à sua organização, de saber quanto tem e quanto deve gastar. Isso aí realmente está vinculado a uma situação econômica dos problemas que nós estamos enfrentando no país. E, óbvio, todo mundo, em algum momento na vida, passa por esse tipo de situação. Então, quanto mais você se prevenir, mais saudável. E esses problemas momentâneos que vivemos no nosso país vão passar? Tem expectativa de melhora? Como é que você analisa agora o cenário econômico do nosso país? Pode melhorar? Para o ano que vem também, vocês economistas já estão otimistas para que tenham uma reação e a gente passe, né, esse momento difícil, que as pessoas saiam do endividamento, Felipe? A expectativa, Balbino, é que exista realmente uma melhora na economia no próximo ano. Né? A expectativa é que exista. As mudanças vão depender do novo governo. Pelo que a gente está analisando, as expectativas são positivas. O mercado vê com bons olhos, principalmente os empresários. Os empresários, eles estão percebendo com bons olhos as políticas que estão sendo lançadas, pelo menos as pessoas que estão nos cargos que estão sendo anunciados recentemente, né? A gente viu só a redução do Estado, a redução de ministérios que está sendo proposta, já é um alento para a população e para a economia como um todo, né? Está pensando em reduzir de 29 ministérios para 15 ministérios. Então, está mostrando que o Estado está querendo realmente resolver a situação da economia e que o mercado vê com bons olhos. O mercado vendo com bons olhos significa novos investimentos, a proporção de emprego do desemprego tende a diminuir e a gente tem um mercado mais competitivo e mais, como é que se diz,
mais ativo, né? O mercado econômico, como eu falei, frisei bem, a situação em que estamos hoje, inclusive eu posso dizer até que houve uma leve melhora agora em 2018, mas eu concordo com o Felipe, a tendência realmente futura é de que haja, que a mola da economia, a roda da economia, ela gire, né? E isso propicia aos empresários. Na realidade, os pequenos e médios empresários é que são a mola mestra da economia brasileira. Então, essas empresas que precisam ser realmente incentivadas a se reestruturar, inclusive, em questão de endividamento também, que elas sofrem esse contexto, né, para poder gerar mais emprego. A expectativa é positiva. Mais uma vez eu pedi licença aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre endividamento. No bloco anterior a gente mostrou aqui alguns motivos que levam a você que está em casa ao endividamento. Então, muita atenção porque tem outros motivos aqui para você refletir e evitar, né? Fazer isso que está descrito aqui com a ajuda dos convidados. Vamos trazer aqui mais informações sobre este tópico, né? O primeiro tópico, este aqui, fala sobre a facilidade de crédito, que é um dos motivos para você entrar no endividamento. O convidado vai explicar para a gente agora como eu devo me livrar dessa facilidade, porque é preciso sim da facilidade para gerar a economia, para movimentar a economia. Mas diante dessa oferta, o que é que eu faço para não me endividar? A primeira pergunta que a pessoa tem que fazer bom, eu tenho necessidade desse crédito, sim ou não? A segunda pergunta é, dentro dessa necessidade, a partir desse momento, eu tenho condições de pagar se eu assumir esse crédito, né? Então, é muito importante a pessoa que está pensando, que não está nessa situação, mas está pensando em tomar um crédito ou coisa parecida, que tem essa noção, é fazer perguntas a si próprio para verificar se há condição. Para as pessoas que entraram nessa ciranda financeira, aí concordo mais uma vez com o Felipe. A facilidade do crédito ela acaba gerando outras situações, que é a compra por impulso, né? Você ter várias possibilidades de parcelar em várias instituições financeiras ao mesmo tempo, e daqui a pouco, quando você vai ver, ao invés de comprometer os 30% da fórmula mágica, acaba comprometendo 70%, 80% e às vezes acima da renda, né? Então, é extremamente importante esse controle. E para a gente entender, né? Por que em meio a uma crise econômica, né, o comércio oferece facilidade de crédito? A intenção é que as pessoas fiquem endividadas ou não é essa a intenção? A visão que eu tenho hoje, Balbino, do comércio é que o comércio hoje ele não está vendendo produto, ele está vendendo parcelas. E cada vez mais essas parcelas elas são em quantidades bem elásticas, né? Então são 10, 12, 18 parcelas. E muitas vezes você está mais preocupado em saber se pode pagar aquela parcela naquele exato momento. Até aí tudo bem. Só que quando você começa a juntar a parcela de uma compra com a parcela da segunda, da terceira, da quarta, você vai perceber que você não tem condições de bancar aquele parcelamento. Então, o comércio ele viu aquele filão que é vender em parcelas. Tenta, por exemplo, chegar e comprar à vista para ver se eles te dão algum tipo de desconto. Eles não dão desconto, porque na precificação do produto ele já está embutido os juros do parcelamento e o valor do produto e o lucro deles. Então, hoje o comércio ele não está preocupado em vender produto, ele está preocupado em vender parcelamento. É a parcela que cabe no bolso.
A gente tem aqui algumas participações no nosso WhatsApp, também na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você pode acessar, deixar lá sua participação no nosso WhatsApp 99209-4819. Você pode mandar quantas perguntas você tiver. Tem aqui a participação na fanpage do Felipe Francelino. Felipe, ele disse que está super endividado devido a um desequilíbrio, mas ele pretende sim quitar os débitos e reorganizar essa vida financeira. Ele fala aqui em reorganização da vida financeira. Reconhecer esse débito e saber que foi causado ali por um desequilíbrio é um passo muito importante para iniciar a resolução do problema? Certamente. A partir do momento que eu consigo reconhecer que eu estou endividado e que eu quero resolver aquela situação, é um grande passo. Né? E o segundo grande passo é você saber o quanto você está endividado, e a melhor forma de você fazer é levantar todo esse endividamento, colocar na pontinha do lápis e saber exatamente quanto você tem de receita que pode negociar. Conversando, conseguiria reduzir esses juros e para conseguir pagar esse débito? Vou puxar uma frase do meu saudoso pai, né? Ele era economista. Ele dizia que nós, quando nascemos, já nascemos chorando, né? Negociando, né? Então, negociando o leite materno. Então, é extremamente importante esse levantamento dessa dívida, né? Segregar o que é o principal. O que é o principal? Na verdade, é o elemento inicial da dívida, né? E essa questão dos juros, o Brasil ele tem uma situação extremamente complexa nesse patamar. Então, é importante a negociação, é importante buscar o credor, não é? E estabelecer os seus limites. Olha, a minha renda é X, eu estou endividado e posso pagar da seguinte forma. É necessário também, da parte do credor, interpretar o momento econômico do país. Não adianta você pegar as pessoas que estão em momentos difíceis, nós estamos falando com centenas de milhares de pessoas aqui, que hoje está passando por uma certa dificuldade, que a gente tem que alimentar essa questão emocional para saber que também isso não é nenhum crime, né? As pessoas estão numa situação difícil, e a situação difícil ela tem como ser revertida, não só do ponto de vista pessoal, daquilo de uma mudança de atitude, mas também do ponto de vista de você buscar alternativas. E o credor ele tem que ter a boa indicação de que, olha, bom, a situação é essa, vamos tentar resolver. A conciliação é o melhor caminho. E se chegar na conciliação, é importante que ele cumpra, né? Que a pessoa que está endividada cumpra ali com as parcelas, o acordo que foi feito, porque existindo ali a quebra daquele acordo, pode incidir ainda mais juros por conta da quebra do acordo e pode complicar ainda mais a situação dessa pessoa endividada. Por isso que é importante a negociação e por isso que é importante apenas comprometer aquilo que você pode negociar de fato. Não adianta o credor chegar para o endividado e dizer, olha, a minha proposta é essa e dentro dessa minha proposta você vai ser obrigado a cumprir. O conciliador vai estar naquele momento para ajudar nessa conciliação. E eu já estou indicando realmente que um caminho que o Tribunal de Justiça está abrindo é excepcional, né? Até por uma questão de conhecimento e tudo mais. É muito importante essa negociação e estabelecer os limites, né, Felipe? Certamente. Se você não souber até quanto você pode comprometer da sua renda sem se endividar mais, porque não adianta eu fazer uma conciliação, fazer uma negociação e de repente não cumprir porque eu estou comprometendo mais a minha renda. Então, você tem que saber qual é o seu limite. Buscar realmente as alternativas, buscar os seus credores. Às vezes acontece também da possibilidade de você trocar créditos, né? Trocar endividamentos, que é muito comum. Às vezes você está endividado, super endividado no cartão de crédito. Às vezes um crédito consignado, onde os juros é menor, você consegue ir e fechar a conta do cartão. Só que fecha a conta do cartão, lembra-se que você tem um crédito que você fez, um endividamento que você fez e não pode voltar a utilizar o cartão de crédito para até liquidar aquele crédito. Então, você tem que saber quais são os seus limites e saber quais as alternativas que você tem.
Temos aqui mais participações. Deixa eu ver aqui o nome. A Dineide, que mora em Trindade, né? Ela está aqui participando, acompanhando o programa. E ela fala o seguinte: está bem endividada por um desequilíbrio. Ela teve um impulso momentâneo, ela queria comprar uma coisa, aí fez essa compra e depois viu que não podia pagar. Só viu depois, né, que comprou, agiu pelo impulso. E hoje ela não está conseguindo quitar esse débito. Está cirurgiada, né, fez uma cirurgia. No momento o foco é voltar a trabalhar para tentar quitar esse débito. No momento ela está parada, né, sem trabalho e ainda está cirurgiada. Aí do relato dela, algo muito interessante, na fala que comprou por impulso, só depois que ela viu que não podia pagar aquela compra que ela fez. Por isso a palavra impulso. E por isso que, nesse contexto, é importante a pessoa, quando se sentir conduzida a adquirir um bem ou serviço, a pessoa... existe uma fórmula mágica aí também, que é a contagem. Conte até 10. Pare para pensar. Não adianta você querer algo que você não vai ter condições de cumprir com a responsabilidade do pagamento. Você precisa efetivamente analisar se você vai ter condições ou não de pagar aquele produto ou serviço. Uma coisa que é interessante é, se eu sei que eu tenho esse impulso de compra, eu sou um consumidor compulsivo, digamos assim, eu tenho que trazer algumas travas para mim. Se eu vou ao shopping, eu deixo cartão de crédito. Se eu saio para comprar uma bolsa, eu não posso voltar com um carro. Né? Então, a gente tem que saber exatamente qual o momento. Eu não posso ser levado pelo bom papo do vendedor, né? Se você for a uma loja de roupa, você nunca vai perguntar nada ao vendedor do tipo, ficou bem? Porque ele vai sempre dizer, pô, tá lindo. Né? Então é você saber que o comércio está aí para mostrar ele está ali para te vender, está ali para que você consuma de toda forma. Você tem que saber exatamente o que você quer para poder não se endividar mais. Né? E uma dica dentro do que você colocou, Felipe, é extremamente interessante. Faça o financiamento inverso. Isso. O que é o financiamento inverso? Você quer um produto, quer uma televisão, custa R$1.000, pega uma parte da sua renda, guarde na sua poupança, em parcelas, e vai lá e compre à vista. Entendeu? Você vai ter da mesma forma o produto e não vai ter o risco de entrar no endividamento por uma questão de falta de pagamento, e ainda tem a vantagem de não pagar juros. Às vezes a pressa, né, para comprar um produto. O grande problema é que nós não temos o hábito de trabalhar com planejamento. Nós temos a necessidade imediata do consumo. E essa necessidade imediata do consumo faz com que nós façamos um parcelamento de 1000 parcelas, de parcela pequenininha que cabe no bolso. A gente não tem essa educação de se planejar e comprar à vista, coisa que é muito comum lá fora. Frisamos bem que não somos contrários à questão do consumo e do parcelamento. Não somos. O que é importante é você saber quais são os limites. Quais são os limites? Aquelas pessoas que não podem ter parcelamento, façam parcelamento pessoal. Aquelas que podem, façam, mas façam dentro de um limite, dentro de um controle. E ainda pode render um pouquinho de dinheiro na poupança? Dentro daquela fórmula que nós colocamos aqui, aqueles 15% ele pode estar sendo atrelado ao consumo. Tá? Porque a partir do momento em que você vai juntando um pouquinho todo mês, ao final de um determinado período, você pode comprar o que você está querendo. E na poupança, né? É vantagem guardar lá na poupança esse dinheiro? Pode render um pouquinho mais no final das 10 parcelas que eu juntei, por exemplo, para comprar televisão? Vou ter mais do que R$1.000, por exemplo? Isso. Veja só, a poupança no Brasil ainda não é um elemento de investimento, né? Um elemento mais para você preservar o valor
Para que você não perca tanto. Né? Exato. Você não vai perder você tanto. Perde menos. Se você colocar embaixo do colchão, você perderia mais. Né? Na poupança, você perderia menos. A questão é a seguinte, muitas vezes a visão que a pessoa tem é, eu vou comprar um produto à vista e consigo um desconto de 5%. Gente, 5% é muita coisa. Na situação atual do país, é muita coisa. Na questão do que representa uma inflação no país, é muita coisa. 10% é muita coisa. Né? Então, se você consegue, ao final de 30 dias, de 60, um ano, um rendimento de poupança de X, você está, obviamente, ganhando aqueles 5%, 10% na compra à vista, mais o rendimento da poupança. Então, na realidade, acaba sendo um bom negócio. Termina você pagando bem menos pelo produto. Temos aqui mais participações. Hélio, que mora em Casa Amarela, ele fala o seguinte: eu tinha um débito com o banco, fiz um acordo, paguei. Depois fiz outro acordo, fiz também o pagamento e o banco ainda continua me cobrando, né? O que seria isso que está acontecendo? O que é que eu posso fazer? Bom, primeiro passo é entrar em contato com o banco para saber qual é a dívida, né? Porque são contratos. Cada cobrança que ocorre dessas são vinculadas a contratos. Então você procure a instituição que está efetuando a cobrança, né? Verifica se coincide com os pagamentos que foram realizados. Tomar cuidado com essas empresas de cobrança. Nós vivemos em uma situação onde fraudes acontecem. É importante a pessoa se certificar de que, de fato, aquela empresa ela está contratada com aquela instituição financeira e verificar. Em último caso, se ele confirmar que, de fato, pagou, buscar, obviamente, orientação jurídica ou o PROCON para averiguar as condições relacionadas ao assunto. Temos aqui outra participação, falando ainda em organização financeira. A pessoa fala que nunca teve esse hábito. Para começar, comece por onde? Tem uma dica para o iniciante, né, que quer organizar as finanças pessoais, né? Aplicativos também podem ajudar. O que mais pode ajudar? Tem vários aplicativos que já fazem isso, planilhas eletrônicas, na internet aí tem N planilhas eletrônicas que falam sobre isso. O importante é que você entenda as suas despesas, tá? Quando a gente faz um planejamento, o que normalmente acontece é as pessoas pegarem aquelas despesas do mês, apenas de um mês. Minha conta de água, minha conta de luz, minha conta de telefone, minha conta de TV por a cabo, escola, isso, aquilo, outro. E elas esquecem normalmente daquelas despesas que são pontuais durante o ano, que é IPVA, matrícula de menino, material escolar, que você tem durante alguns meses do ano e que você não considera. Da mesma forma, quando você relacionar as suas receitas, você tem que pegar também as suas receitas durante o ano. Você tem que considerar as férias, você tem que considerar o 13º. Então, a partir do momento em que você consegue equilibrar as suas contas de receitas e despesas mês a mês, você sabe exatamente, você tem aí um fluxo de caixa dos seus rendimentos. Então você consegue se planejar aquele mês que está mais folgado, aquele mês que está mais apertado, tá? Então o planejamento financeiro ele começa a partir daí, é você reconhecer as despesas mês a mês e as receitas também mês a mês. O telespectador vai entender o que eu vou falar agora. Você tem que tirar a máquina de calculadora da cabeça e colocar no papel, uma planilhazinha. Ou no aplicativo. Hoje você a maior parte da população tem celular, pode pegar um programinha de controle. Então não adianta você estar mensurando na sua cabeça, avaliando na sua cabeça quanto você tem de despesa e quanto você tem de receita. Então é necessário que você coloque. Se você não sabe utilizar um computador, não sabe utilizar uma planilha de Excel, não sabe utilizar um aplicativo, vá no papel e caneta mesmo. É importante você diariamente, hoje eu tenho isso de despesa, faz um pré-planejamento do mês seguinte, não é? Todo mês eu tenho isso de despesas esporádicas. Ouviu o que o Felipe comentou aqui. E eu tenho X de receitas, né? Inclusive coloque lá aonde eu posso ter mais receitas, né? Aonde eu posso
agregar a minha renda, né? O país, assim, nós temos diversas oportunidades, muitas vezes até na região onde a gente se encontra, que a gente pode trabalhar algum tipo de renda extra, né? E aí você anota, né? Trabalha com um aplicativo, trabalha com uma planilha Excel ou no papel. O que é importante, na realidade, é você seguir efetivamente o que você está planejando e no final ver se você cumpriu aquilo que você organizou. Isso é o ponto principal. É planejar, verificar o que acontecer e fazer os ajustes, né? Isso. E chamar a família a participar desse momento também, né? Para que o pai, né? Nem o pai, nem a mãe só, né? Sejam taxados de caxias, né? Que estão mais rígidos, né? Estão mais... É importante esse entendimento, que é aí que vem a questão da depressão, muitas vezes, da questão, porque o pai ou a mãe não quer passar para os filhos que estão numa situação difícil. Gente, é o contrário. É muito importante você trazer as pessoas para te ajudarem. Existem diversos casos, no mundo inteiro, inclusive, de suicídios, né? Então é importante você trazer o apoio familiar para esse momento difícil. A família é super importante. E é muito importante para que você possa superar a dificuldade, né? Seja ela por uma questão psicológica, porque você é um cara compulsivo, coisa parecida, ou seja ela pela situação econômica do país. Qualquer das situações é importante o apoio. E principalmente esse é um bom momento para que você coloque, incuta na cabeça das crianças que fazem parte da família a educação financeira. Tá? Então, eles vão entender que está se passando por uma situação e eles não vão estar pedindo para ir para o cinema, pedindo um brinquedo, pedindo uma coisa ou outra. Quer dizer, eles estão entendendo e passam a saber o valor do dinheiro. Que eu acho que é isso que não tem hoje na cabeça das crianças, o entendimento do valor do dinheiro. Quanto vale aquele dinheiro? Na questão da educação familiar, do ponto de vista financeiro, é extremamente importante o não. Sim. E explicar o porquê do não. O saber dizer não é uma arte. E, né? e simplesmente chegar e dizer, olha, não é vergonhoso você não ter condição de pagar algo. Dizer para o seu filho, olha, eu não posso porque eu estou sem dinheiro. Né? É importante que a criança, que o adolescente, né? Que a esposa ou o marido tenha a noção de que você não pode forçar o outro a fazer algo que não tem condições. Então, no mínimo, essa criança vai aprender, né? Que nem tudo é na hora que ela quer. Limites. Esse é o mínimo. O limite. A vida, ela tem todos os limites, inclusive a própria vida. Perfeito. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Temos o limite do tempo também. Vamos a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir deste momento vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! Muita atenção às oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão. Temos 2 vagas para vendedor interno, 2 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.150 é o salário, 2 vagas para vendedor interno. Vamos a mais oportunidades de trabalho, 2 vagas para representante comercial autônomo, 2 vagas, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.200 é o salário. Vamos a mais oportunidades. Agora tem 13 vagas, 13 oportunidades para operador de caixa. E para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, telefone para contato. Pegue aí o papel e a caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900.
mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue para falar mais sobre endividamento. Vamos falar de mais dicas aqui para você sair do vermelho. Antes temos perguntas, várias participações aqui através do nosso WhatsApp, 992094819 é o nosso WhatsApp. Tem aqui a participação de uma telespectadora que não quis se identificar, mas pergunta o seguinte. Ela disse que tem um banco que está descontando no salário dela um valor de R$400 de um empréstimo que ela não fez. O que é que eu faço? Qual a orientação que os convidados poderiam me repassar? Aí seria ela entrar em contato também com o banco, né? Entrar em contato com o banco, entrar em contato com o PROCON, buscar assessoria jurídica. Essas situações aí já não é uma situação corriqueira, né? Provavelmente foi algum consignado que foi feito no nome dela, já que ela diz não saber a origem. É buscar o banco. Buscar o banco, verificar quem foi que assinou o documento que gerou esse crédito. Outra coisa, se esse crédito entrou de fato na conta dela. Exato. Né? Porque se não entrou, aí passou a ser um crime, né? Efetivamente falando. Outra pergunta, a pessoa também não se identificou, mas pergunta o seguinte: como renegociar uma dívida vencida? É diretamente com o credor? Às vezes tem algumas empresas também que compram essa dívida, é uma coisa mais avançada. Como é que a gente explica aqui para o telespectador? Como renegociar a dívida? A renegociação de dívida ela passa primordialmente, inicialmente, pelo credor. É buscar o credor. Tá? Você chegar, saber que você não tem condições de pagar e começar a atrasar, isso vai virar uma bola de neve. Então, é buscar o credor, verificar quais são as condições e as possibilidades. Mais uma vez, frisamos a questão bem lembrada do Tribunal de Justiça. É um excelente caminho. Né? Lá não existe limitação de valores, ou seja, não existe valor mínimo nem valor máximo da dívida. Né? Você pode buscar ajuda, pode buscar o PROCON para orientações com respeito a cobranças excessivas de juros. Né? É buscar o diálogo. Outra participação, Socorro da Silva ligou para a gente, ela que mora em Beberibe, tem 50 anos. Socorro perguntou o seguinte, no caso ela disse que o filho dela fez uma compra, né, e um empréstimo para uma pessoa. Isso já faz 2 anos, mas ele não tem condições de pagar essas dívidas que está agora, né, atualizada. Essas dívidas atualizadas estão em R$2.000. O que devemos fazer? Como podemos resolver este problema? Complicado, né, fazer dívidas para terceiros. Quem fez não pode pagar, nem o filho dela também pode pagar. Inicialmente vai o conselho, né? Não faça dívidas em nome de outra pessoa, ou seja, para outras pessoas. E a dica é o que o Adir acabou de falar, é procurar o... É importante lembrar que quem faz uma dívida para terceiros é responsável também pela dívida. Sim. Isso é chamada responsabilidade solidária. Na realidade, a dívida não é do terceiro, é dela, né? É dela, tá entendendo? Ela pode até documentalmente ter feito algum documento, tal, porque é muito raro isso acontecer, né? Mas a dívida, na verdade, é dela. Então, se você vai fazer com um terceiro, faça, pode até fazer diante de uma credibilidade muito grande, porém, nunca aconselhamos essa situação. Ela vai ter que agora, né, negociar essa dívida, está em R$2.000, atualizado aí o valor, vai renegociar, depois ela tenta, né, com a pessoa que fez essa dívida, tentar que ela repasse novamente, ou ela divide esses R$2.000 para essa pessoa, depois que ela conseguir quitar, seria mais ou menos assim, né, a orientação. É buscar a negociação, não tem caminho, é buscar a negociação. Não adianta, ela pode até acionar a justiça, a pessoa lá, é um direito dela e tal, porém, a probabilidade dela conseguir êxito de uma pessoa que já está dizendo que não tem condições de pagar é difícil. Então, outra, principalmente que deve ter sido feito um acordo verbal. Né? Então, juridicamente, você não tem como acionar. Jair Galvão, que mora no Jordão Alto, ligou para a gente também e pergunta o seguinte: fazer um empréstimo bancário seria a solução para sair do vermelho e do SPC? Jair, primeiro, tem que verificar se a sua situação atual, se você tem, por exemplo, alguns endividamentos que você está pagando uma taxa de juros maior, né? Então, você buscar crédito com uma taxa de juros menor pode ser, sim, uma solução para essa questão, né?
Então, é óbvio, se a sua situação está no vermelho por uma questão de mais despesas do que renda, não é solução. Aí você tem que procurar mais renda, tentar incrementar a sua renda para poder você sair do vermelho. Você não sai do vermelho com mágica. E não é aumentando o seu endividamento que você vai sair do vermelho. É reduzir despesas ao máximo que você puder. E se você não puder, é buscar aumentar a sua renda. Quais as modalidades hoje de crédito que a gente poderia dizer que mais, né, pesam no bolso dos consumidores? Cartão de crédito seria... Cartão de crédito hoje é um dos que tem o maior juros. Está em 330%. Em seguida vem o do cheque especial, que está em torno de 270%, 280% ao ano, né? A gente está falando juros anuais. Os maiores endividamentos hoje estão nessas duas, cartão de crédito, cheque especial. 300%, quase 300%? 330% ao ano para o juro do cheque, do cartão de crédito. Em torno de 250, 270, vai depender do banco, para o cheque especial. Isso quer dizer, se você tem uma dívida no começo do ano e passa o ano todinho sem pagar aquela dívida, no final do ano, se eu quiser pagar, vou pagar 3 vezes mais aquele valor. Exatamente. Fora outros encargos que incidem também, né? Então é muito importante, antes de usar esse dinheiro de plástico, como se chama, né? Raciocinar, Perfeito, contar até 10, né? Para ver se tem a necessidade de fazer não andar compra. com cartão de crédito. É literalmente só levar o dinheiro suficiente para você ir aonde tem que ir, deixar o cartão de crédito em casa. É você se educar. E é como o Jadir falou, é contar até 10, saber se efetivamente aquele bem que você está querendo consumir, ele é necessário. Muitas vezes eu tenho lá uma TV que está me atendendo, mas eu vi uma promoção e termino trocando. Muitas vezes a TV é praticamente a mesma e estou consumindo, né? Consumindo compulsivamente. Pergunta agora da Vânia de Oliveira, que mora em Campo Grande. Ela fala o seguinte: pretendo comprar um imóvel no ano que vem. Seria um bom momento esperar um pouquinho, né? Quais as expectativas para a economia do país para o próximo ano? A gente falou no segundo bloco do programa, a gente fala, né? Ela deve esperar mesmo para o ano que vem para fazer a compra desse imóvel? Expectativa de melhora, né, na economia aqui do nosso país? Eu diria que se ela tem condições, ela pode fazer isso até agora, tá? Porque existe uma demanda de imóveis muito grande do mercado, justamente por conta da crise. Acho que para ela seria justamente o contrário. A partir do momento em que você está com ofertas em demanda, em demasia, digamos assim, de imóveis, seria talvez a melhor oportunidade para ela. Até porque se ela vai financiar, por exemplo, pela Caixa, os juros hoje que a Caixa está praticando, eles são bem baixas, justamente para incentivar o financiamento de imóveis. Se ela se preparou, é o momento dela barganhar aquele desconto. Ela tendo recurso imediatista, ou seja, o recurso imediatista, ou até se ela for buscar um crédito numa Caixa Econômica, num banco oficial, ou até no banco privado com taxas interessantes, é bom para análise, né? Mas o momento, eu concordo, o momento para quem é o comprador, o momento é agora. Para o vendedor, não. Para o comprador, sim. E principalmente que houve uma redução no preço do imóvel em torno de 20%. Então, ela tem aí como conseguir um bom imóvel com um preço bem acessível. Aquela curva, né, da demanda, da demanda e oferta. E da oferta. Quanto tem pouca gente procurando, o preço... Não, quando tem pouca gente procurando, o preço cai. O preço baixa. Quando tem muitas pessoas procurando, o preço sobe, né? Porque você tem... gera escassez. A partir do momento que gera escassez, você tem o produto mais caro. Hoje a gente tem uma oferta de imóveis muito grande no mercado. É verdade. Outra pergunta aqui, a pessoa quer saber qual a melhor maneira de poupar. Seria não gastar ou não necessariamente? O poupar aqui, ela está querendo render o dinheiro dela, que ela não gasta. Eu vou devolver a pergunta para ela o seguinte:
quem é a pessoa mais importante para ela? Ela mesma? Então, quem é a pessoa que ela tem que pagar primeiro? A ela ou as outras pessoas? Então, a partir do momento que ela quer poupar, ela tem que saber, eu quero poupar em torno de 10%. Primeiro eu tiro o que é meu, separo, e depois eu vou pagar ou eu vou gastar o restante. Então, primeiro eu preciso poupar, eu preciso pagar a mim. Então, essa é a primeira alternativa, seria uma mudança de comportamento. A gente tem por hábito, primeiro, não, eu pago a todo mundo que eu devo, depois o que sobrar eu vou guardar para mim. Não é assim? É assim, tem uma situação interessante que as pessoas precisam diferenciar, né? O que é gasto e o que é um investimento. Tá? O investimento, por exemplo, se você tem nesse momento agora, você tem um dinheiro em poupança e você tem possibilidade de comprar um terreno, né? mesmo que parcelado, né? Isso não é um endividamento, isso é você está incrementando seu patrimônio. E a tendência de que, normalmente, quando você compra esses terrenos, hoje, numa situação, amanhã vai estar valorizado. Então, a tendência de mercado futuro, eu estava até ouvindo uma reportagem hoje, a tendência do mercado futuro é de que esses imóveis eles venham a se valorizar, né? Isso é uma tendência natural. Então, dentro dessa valorização que vai ocorrer no futuro, o ideal é você fazer o investimento agora num preço menor. Tá? Isso aí, então, a diferença entre investimento e gasto. O gasto é aquilo que você faz durante o mês, das despesas corriqueiras e tal. Comprar uma televisão é um investimento? Não. Comprar um carro é um investimento? Depende. Se você vai comprar um carro, você já tem um carro e você vai comprar para usufruir na família, né, isso não é um investimento. Se você comprar um carro para, exemplo, você passar a ter uma renda através desse carro, isso é um investimento. Entendeu? Então, tudo depende do ponto de vista que você está direcionando o seu produto ou o seu bem que você está adquirindo. Um certo tempo, esse carro vai desvalorizar, vai gerar outras despesas, exatamente. Não entra nessa... Exatamente. Tem muita gente que adquire um carro para entrar na sistemática de transporte de pessoas, transporte alternativo, então isso é investimento. Você está tendo uma renda, está pagando o seu veículo, e amanhã você vai ter um bem, vai poder trocar por outro bem para continuar tendo renda. O que é importante nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, são as pessoas perceberem as oportunidades, tá, formais ou dentro dessa formalidade, ou informais, que não é vergonhoso você chegar e passar a ter, eu não estou conseguindo emprego, não estou tendo muita dificuldade, posso cozinhar em casa e vender esse alimento para as pessoas. Sempre tem algum tipo de renda extra que você pode, ou até mesmo você, quantas histórias nós percebemos aí, de pessoas que conseguiram não só sair da crise, como viraram grandes empresários. Empreender por necessidade, né? O empreendedorismo. O empreendedorismo é um excelente caminho. A gente estava comentando aqui, mais ou menos entre 60% a 80% do mercado que emprega no país é do pequeno e médio negócio. Pequeno e médio negócio, exatamente. E se você empreende com a economia meio que instável, né? A economia do nosso país não está lá, essas coisas todas. Quando melhorar, né, essa economia, aí você pode abrir uma grande empresa, por exemplo. O que é importante na hora de você empreender é você saber exatamente o que você está fazendo e se planejar. Hoje, não adianta você fazer nada sem planejamento. É você entender as oportunidades, como o Jadir acabou de falar, é a oportunidade do negócio. Tá? Então, como o Jadir falou, fazer uma coisa em casa e que possa gerar uma receita é viável, vamos fazer. Né? E aqui a gente volta até a falar, né? Na parte do empreendedorismo, a gente tem o Sebrae aí que pode auxiliar em muito nesse despertar empreendedor. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte: na opinião dos convidados, qual a melhor forma de pagamento de uma compra? À vista. Foi unanimidade. Mas à se vista. Ela meio que tem aquele dinheiro, poderia investir em outra coisa, tem a possibilidade de dividir em 3 vezes, por exemplo, em 4. Olha, eu tenho um grande amigo
que ele paga tudo no cartão de crédito. Qual a diferença dele? Ele pega o rendimento dele, aplica, no dia do vencimento do cartão ele saca tudo e quita o cartão. Isso é um planejamento, é uma estratégia que ele tem das finanças dele. Eu acho que cada pessoa ela tem que entender a sua realidade e estabelecer uma estratégia. E tá? que, inclusive, até desculpe interromper, é uma forma de controle. É uma forma de controle, Desde claro. que você não pegue o salário e gaste. Exatamente. Você tem que pegar esse dinheiro do salário, fazer uma aplicação. Não importa se vai ganhar muito ou pouco, o importante é fazer a aplicação. Fazendo a aplicação. Esquecer esse recurso, aí você faz suas compras. Ao final, o que é que você vai ter? Você vai ter uma planilha por escrito de todos os seus gastos. Olha, eu gastei com isso em tal dia, gastei com isso em tal dia. É uma forma de controlar, é uma forma de planejar. Até os cartões de crédito hoje, eles estão mandando para você uma estatística, um gráfico dos seus despesas, das suas despesas, com o que você está gastando. Gastou com alimento, com produto de beleza, ele manda essa caracterização. E até respondendo um pouquinho mais a pergunta da ouvinte, o cartão de crédito, se você parcela em até 3 vezes, ele é muito confortável. O que não pode é você fazer um parcelamento extensivo. Com juros, né? E com juros. Tá? Se for em 3 vezes sem juros, perfeito. Você não vai estar estendendo e não vai estar criando aquela parcelinha pequenininha, que somando com outras vai te dar um montante assim assustador. Ok, vamos conferir agora o resultado da enquete. No começo do programa a gente fez uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: você se considera uma pessoa organizada financeiramente? Olha só, das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 32% responderam que sim, que se consideram organizada financeiramente. 68% responderam que não tem essa organização financeira. Então é bom repensar aí, mudar esses hábitos para não ter problemas futuros. Estamos agora na reta final, momento de agradecer e abrir espaço para as considerações finais. Felipe Dantas, economista e consultor financeiro, muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. É sempre um prazer, Balbino, estar aqui com vocês no assunto do dia e estou à disposição para outros temas. E quanto ao tema que nós trabalhamos hoje, basicamente planejamento, entender qual a sua realidade e entender como você pode controlar as suas despesas, tá? Saber efetivamente até onde você pode ir. Esqueça um pouquinho as redes sociais e trabalhe com a realidade. A nossa realidade, o Brasil está chegando aí com boas oportunidades, vamos aproveitá-las. É um bom momento para a gente sair do buraco. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Também queria agradecer ao Jadir Rocha, ele é auditor, tributarista e consultor financeiro. Jadir, muito obrigado. Considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade, também estou aqui à disposição para novos temas, né? E eu acho que a primeira, fora tudo que nós falamos até agora, eu acho que o mais importante é essa pessoa que está nessa dificuldade, nessa situação difícil, de momento difícil, levantar a cabeça, principalmente isso. Não adianta você ficar estagnado, parado, esperando que as coisas aconteçam. Buscar as soluções, né? Não é vergonhoso você estar inadimplente, e aquele que está no momento por conta da questão compulsiva, mude de atitude, né? É preciso que as pessoas mudem em relação às suas atitudes próprias, inclusive para poder ensinar a seus filhos o melhor caminho. Mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. E antes de encerrar aqui esta edição do Assunto do Dia, em nome de toda a equipe aqui
do programa, né, e da Rede Brasil de Comunicação, a gente quer desejar um feliz aniversário ao Felipe Cavalcante, nosso amigo, jornalista, colaborador aqui da Rede Brasil de Comunicação. Então, Felipe, sinta-se abraçado, que Deus te abençoe, te dê muita saúde e muito sucesso. Em nome de toda a equipe aqui do Assunto do Dia e da Rede Brasil de Comunicação. E a gente encerra dizendo a você que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!